Olá, alunos! Hoje eu vou falar para vocês sobre as figuras geométricas espaciais, também chamados de sólidos geométricos. Para iniciar isso, a gente vai ver que nós temos poliedros e não poliedros. Os poliedros são formas geométricas espaciais que têm sua superfície formada apenas por partes planas, como nós temos nas imagens abaixo. Nós temos 9 poliedros. Podem observar, todos com faces, né, laterais planas, superfícies planas. Os não poliedros, então, são formas geométricas espaciais que apresentam em sua superfície pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana. Abaixo nós temos 3 não poliedros, onde nós temos o cone, o cilindro e a esfera. E temos partes arredondadas. Podemos destacar nos poliedros 3 elementos: a aresta, a face e o vértice. O que são as arestas? Cada segmento de reta ao lado da face do poliedro é uma aresta. Ali nesse caso nós temos destacado em lilás uma linha que a gente chama de aresta. A face. Cada polígono que compõe a superfície de um poliedro é uma face. Nesse caso ali, destacado em azul, uma face deste poliedro. E nesse caso ali também, um triângulo. O vértice, então, cada ponto em que 3 ou mais arestas se encontram é um vértice. Nesse caso ali, nós temos destacado em vermelho, bem em cima, um vértice. Ao lado, na imagem, aqui nós temos a planificação deste poliedro. O que é a planificação? É o desenho deste poliedro aberto, certo? Então, se eu pegasse e desenhasse desta forma aqui, a gente conseguiria dobrar e formar o poliedro ao lado. Uma pergunta aqui: quantas faces, arestas e vértices tem esse poliedro? Tem 8 faces, 12 arestas e 6 vértices. Como que a gente chega nessas 8 faces? 8 faces, ou seja, esses triângulos aqui, ó. Quantos triângulos eu tenho aqui? Tem um aqui embaixo, 2, 3, 4 na parte de baixo, mais 4 na parte de cima, chegando a 8 faces. Arestas, tem 12 arestas. Onde são essas 12 arestas? Nós temos 4 na parte de baixo, 4 no meio, mais 4 arestas em cima. Então, 12 arestas. E 6 vértices. Nós temos 4 aqui no meio e mais 2 nas pontas. 4 mais 2, 6 vértices. Nós vamos agora ver que os poliedros eles são divididos em prismas e pirâmides. O que é o prisma? O prisma é caracterizado por ser um poliedro com duas bases congruentes e paralelas. Ou seja, congruentes quer dizer que são da mesma forma e paralelas. Elas estão uma sobre a outra, além das faces planas laterais. Aí nós temos um poliedro que nós não vamos ficar olhando muito as suas características, nós vamos verificar depois que a gente pode classificar este poliedro também, esse prisma, conforme a sua base. As pirâmides, então. A pirâmide tem uma face denominada base e as demais são as faces laterais. As faces laterais são triângulos. Aqui, então, como a gente pode perceber, a pirâmide tem só uma base. O prisma tem duas bases. É a principal diferença entre a pirâmide e o prisma. Porém, tem outra característica que é a base, a pirâmide, ela tem as faces laterais triangulares. E o prisma são retangulares ou paralelogramos. De acordo com o formato das bases, os prismas eles são classificados em prisma triangular, a base formada por um triângulo. Então, nós temos um desenho aqui, ó, uma figura representando um prisma triangular. O prisma quadrangular, então, a base é formada por um quadrilátero. A base aqui é quadrangular. Prisma pentagonal, a base é formada por pentágono. Então, a base tem 5 lados. Prisma hexagonal, a base é formada por hexágono. Então, a nossa base aqui tem 6 lados.
O prisma heptagonal, a base formada por um heptágono. E aqui, então, a prisma tem 7 lados neste meu prisma. 7 lados, a base, na verdade, né? Tem os 7 faces laterais, portanto. E o prisma octogonal, a base formada por octógono. Ou seja, a minha base tem 8 lados. Note que se todas as faces do prisma forem quadrados, trata-se de um cubo. E se todas as faces são paralelogramos, o prisma é um paralelepípedo. O cubo e o paralelepípedo são os prismas mais utilizados no nosso dia a dia, como nós vamos ver posteriormente. A classificação de uma pirâmide é dada de acordo com a figura, o polígono da base, podendo ser triangular, quadrangular, pentagonal ou hexagonal. Uma pirâmide triangular é quando a sua base tem o formato de um triângulo. A pirâmide é quadrangular quando a sua base tem 4 lados, ou seja, é um quadrilátero. A pirâmide é pentagonal quando a sua base é um pentágono. E a pirâmide é hexagonal quando a sua base é um hexágono. Pentágono e hexágono já estudamos. Pentágono, uma figura de 5 lados, hexágono, uma figura de 6 lados. E aí nós temos as imagens de uma pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. A triangular, então, a base é um triângulo e, na verdade, todos os lados, então, são triângulos. A base quadrangular, a base é um quadrado e, então, a gente tem 4 lados na base, né? Pentagonal, a base é um pentágono, então a base tem 5 lados, certo? E a hexagonal, a base é um hexágono, onde nós temos, então, 6 lados na base, né? Ainda nós podemos relembrar que nós temos os não poliedros e estes são os não poliedros, né? O cilindro, cone e a esfera são os principais. E aí agora nós temos algumas relações do nosso dia a dia com os poliedros e não poliedros também. Aqui nós podemos destacar como poliedro, então, eu coloquei 2 paralelepípedos ali, a caixa de sabão em pó. Poderia colocar aqui ainda a caixinha de leite, diversas caixas, certo? Do nosso dia a dia são prismas retangulares. A gente também chama de paralelepípedo. A caixa de omo e o guarda-roupa também é um prisma retangular. Nós temos o nosso cubo mágico, como o próprio nome diz, cubo. Todos os lados são quadrados, todas as faces são quadrados. Abaixo do cubo nós temos uma porca, né? Sextavada, ou seja, 6 faces laterais. Então, esse é um prisma hexagonal. Do lado da porca sextavada, nós temos a caixa de pizza. A caixa de pizza é um prisma octogonal. Nós temos 8 lados, né? 8 laterais da caixa. Em cima da caixa, nós temos um projeto estrutural de um quiosque. E se a gente for observar o telhado deste quiosque, é uma pirâmide hexagonal, pois tem 6 laterais, né? 6 lados neste quiosque. E a parte de baixo também seria, então, um prisma hexagonal. A parte de cima, o telhado, uma pirâmide. E a parte inferior, o prisma hexagonal. Ao lado, nós temos o projeto, então, de uma casa. E no telhado da casa, nós encontramos um prisma triangular deitado. Então, se vocês observarem aqui, ó, né? Vou destacar com o ponteiro aqui, ó. Nós formamos um triângulo neste telhado. E isso aqui é um prisma triangular, que não está apoiado no triângulo, mas está apoiado numa face lateral, certo? Aqui abaixo nós temos as nossas famosas pirâmides do Egito.
próprio nome diz, já é pirâmide. Que tipo de pirâmide é essa aí? É uma pirâmide quadrangular, pois tem 4 lados, a base. E aí abaixo nós temos os nossos não poliedros, 3 não poliedros destacados aqui. O cilindro, que está representado pelo copo, a esfera, que está representado pela bola, e o cone pela casquinha de sorvete. Era isso por hoje, espero que tenham entendido sobre os sólidos e até mais.